E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, vamos conversar um pouco sobre este assunto, né? Sobre o apóstolo Pedro. A gente tem visto, né, os protestantes fazerem uma interpretação para, para negar essa fé católica. Para negar que Pedro tenha sido, né, o primeiro Papa, que tenha sido uma escolha do próprio Deus. São Pedro foi uma escolha desde o princípio do próprio Deus, né? Até mesmo, né, do próprio Pai. E a gente vai ver nesse vídeo que o Pai escolheu Pedro desde o princípio. Assim como o apóstolo Pedro reconhece isso, né? Lá em Atos 15, versículo 7. Pedro vai dizer: desde o princípio Deus me escolheu dentre vós. Ou seja, Pedro tem essa consciência que foi escolhido desde o princípio por Deus, dentre vós. Ou seja, dentre todos os apóstolos, Pedro foi aquele escolhido para Cristo entregar as chaves do reino dos céus. Isso é lógico para quem crê nas Sagradas Escrituras. Mas para quem quer causar desordem, aí não vai entender isso e vai fazer uma interpretação bem estranha, né? Fora do contexto, uma interpretação que não fecha, que a conta não fecha, né? Um versículo atravessado ali que não tem cabimento. Então vamos ver isso nesse vídeo. Vamos ler Mateus 16, né? Do versículo 16. Para a gente fazer aqui, né, a nossa reflexão dentro, né, dessa visão protestante, que a gente vê eles negar essa autoridade que Cristo tem dado, né, a São Pedro. Eles dizem que Cristo fundou a igreja sobre o próprio Cristo. Ou, né, outros dizem que Cristo fundou a igreja sobre esta revelação de Pedro, sobre esta frase de Pedro. Ou seja, a gente vê claramente a intenção de tirar o apóstolo Pedro do caminho deles. Por quê, né? Porque se aceitarem Pedro em algum momento, se entenderem essa passagem, está a um passo da fé católica. Esse versículo, né, esse texto de Mateus 16, talvez seja, né, o último passo para um protestante, né, virar católico. Bastaria ele compreender que nesse texto Jesus Cristo está falando com São Pedro e está dando autoridade a São Pedro e está escolhendo São Pedro como o alicerce visível de sua igreja, como a cabeça visível de sua igreja. Se o protestante entender isso, ele larga o protestantismo. Então, por isso, né, o título desse vídeo, Um Passo da Fé Católica. Esse texto é um passo para o protestante vir para a igreja católica, para a única igreja que Cristo fundou. Bastaria ele compreender esse texto. Os outros textos ficariam tudo mais fácil para compreender. Por exemplo, né, o versículo 19 vai dizer assim: eu te darei a chave do reino dos céus, e o que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Esse versículo, meus irmãos, juntamente com esses outros que a gente vai estudar hoje aqui, o versículo 16, 17 e o 18, isso é um passo para a fé católica. Se um irmão protestante perceber, entender que esse texto é aquilo que a igreja católica prega, pronto, ele vira católica na hora, porque não tem como negar. A igreja tem a autoridade de ligar e desligar, são a questão dos dogmas, são a questão, né, da fé católica, que é tão negada, principalmente pelos protestantes. Mas vamos ver, Mateus 16, no versículo 16. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Versículo 17. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Ou seja, versículo 17, né? Não foi carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Veja, o próprio Pai escolheu Pedro para revelar que Cristo era o seu filho. Vamos ler de novo? Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Olha aí, o próprio Pai revelou a Pedro que ele estava diante de seu filho, que Cristo era o seu filho. O Pai que te revelou, meu Pai que está no céu que te revelou isso. Não foi a carne e nem o sangue,
foi meu Pai que te revelou. Então São Pedro é uma escolha do próprio Pai, desde o princípio, aquilo que Pedro vai dizer lá em Atos 15, versículo 7, né, que a gente já falou aqui. Então, Deus escolheu Pedro desde o princípio. O Pai escolheu Pedro desde o princípio para revelar o seu Filho. E, ao fazer isso, recebe, né, essa resposta de Jesus Cristo. Por isso eu te digo, no versículo 18, né? Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Por isso eu te digo, olha, se o Pai, né, revelou a você isso, que eu sou o filho dele, que eu sou o Cristo, filho do Deus vivo, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Aqui nós temos essa interpretação protestante, né, que a gente vê nos comentários, de que Cristo tem apontado para ele mesmo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra. Aí nesse movimento, né, Cristo apontou para ele mesmo. Sobre esta pedra, apontando para ele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Agora, a conta que não fecha é o versículo 19. Na sequência ele diz, eu te darei a chave do reino dos céus. O que você ligar será ligado, o que você desligar será desligado. Qual sentido faria se Jesus Cristo apontasse para ele mesmo e na sequência, no versículo 19, dissesse, eu te darei a chave do reino dos céus? A chave do reino dos céus teria que ficar com ele mesmo também, né? Porque já que ele fundou a igreja só sobre ele, era ele que tinha esse poder de ligar e desligar. Entende, meus irmãos? Mas ele vai entregar a Pedro. Por quê? Porque ele sabe que vai guiar São Pedro, que o Espírito Santo vai guiar São Pedro de tal ponto que ele não vai ligar e nem desligar nada que prejudique, né, a nossa salvação. Ele não vai fazer isso. Deus não vai permitir que Pedro ligue nada ou desligue que prejudique a salvação de alguém. Entende, meus irmãos? Então, o versículo 19 não bate com a interpretação protestante. Porque na sequência ele vai dizer, eu te darei a chave do reino dos céus. Ele poderia dizer, eu me darei a chave do reino dos céus. Já que o versículo 18, ele estava apontando para ele mesmo, então as chaves teriam também que ser para ele mesmo. Mas veja, meus irmãos, a conta da interpretação protestante não fecha. E tem aquela outra interpretação, né, que diz assim, Cristo fundou a igreja sobre esta frase de São Pedro, sobre este reconhecimento de São Pedro, tirando São Pedro de lado. Então, veja, na Bíblia, quando Deus envia um mensageiro, Deus quer que aquele mensageiro seja bem recebido, né, bem tratado, né? Ou seja, aqui o protestante está fazendo o quê? Está querendo receber a mensagem e está querendo jogar fora o mensageiro. Ou seja, eu vou ficar com a sua mensagem, mas eu vou jogar fora. Ou seja, né, não é assim que a Bíblia ensina. Deus envia sua mensagem, mas juntamente com um mensageiro. Envia sua mensagem com um mensageiro. E quando esses mensageiros são perseguidos, são rejeitados, e a pessoa nega esse mensageiro, está negando também a mensagem. Quer dizer que Pedro foi usado por Deus, Pai, como mensageiro dessa revelação de que ele estava diante do Cristo, do Filho de Deus vivo. Foi meu Pai que te revelou, disse Jesus Cristo. Ou seja, o Pai escolheu Pedro para fazer essa revelação que ele estava, né, diante de seu Filho. Então veja, meus irmãos, o protestante faz uma interpretação que a conta não fecha. Cristo apontou para ele mesmo, não fecha essa conta. Não, Cristo fundou a igreja sobre esta afirmação de Pedro, negando Pedro. Veja que absurdo que é negar esse texto que a gente está falando aqui, de Mateus 16, né, do versículo 16 ao versículo 19. Quando ele nega essa autoridade, porque não é uma autoridade, quando Cristo diz, eu te darei a chave do reino dos céus, para você ligar e desligar, e aquilo que você fizer será feito no céu. E repito, Deus não vai permitir que a igreja, que os sucessores de São Pedro ligue ou desligue algo que nos condene, que faça com que eu e você perca a salvação. É isso que você tem que ter em mente, essa consciência. Não, a igreja não vai ligar e nem desligar nada, com essa, né, autoridade que Cristo deu, mas ela não vai ligar e nem desligar nada que seja, né, prejudicial para a nossa salvação, que prejudique a nossa salvação. Não vai fazer isso. Basta que eu e você interprete as coisas corretamente. Enfim, o que eu quero dizer é que quando os irmãos protestantes, né, principalmente os irmãos protestantes, mas
Cabe aqui também todos aqueles que não é católico, quando eles não reconhecem a autoridade da igreja, eles acabam reconhecendo a autoridade de outras pessoas. Não quer reconhecer a autoridade, né, que Cristo deu a Pedro nesse texto, de ligar e desligar. Não quer reconhecer que Cristo tenha fundado a sua igreja, né, sobre Pedro. É lógico que Cristo é o fundamento invisível da igreja, é a cabeça invisível da igreja, né? É quem guia a igreja. Sem Cristo não existe igreja, não existe Bíblia, não existe fé, não existe catolicismo, não existe nada. A gente não está negando isso. De vez em quando surge aquele comentário, não, mas vocês estão colocando a igreja acima de Cristo. Mas isso na sua cabeça, na sua interpretação errada, na sua opinião errada, né? A gente não está fazendo isso, a gente está fazendo a coisa certa. Quer dizer assim, olha, Cristo é a cabeça da igreja, né? Invisível. É o alicerce invisível. Mas ele quis deixar um alicerce visível, uma cabeça visível, uma liderança visível com autoridade de ligar e de desligar. Tanto era que ele vai dizer em Mateus 18, 17, naquela correção fraterna, que ele vai dizer assim, ó, levai-o à igreja. Se nem mesmo a igreja a pessoa ouvir, seja para ti um pagão ou um publicano. Ou seja, Jesus deu aquela última palavra à igreja. Se nem mesmo a igreja a pessoa ouvir, é considerado um pagão ou um publicano. Então existe essa manobra para negar Cristo e negar a sua igreja. Mas para isso precisa fazer uma distorção muito grande nos textos sagrados. Sem levar em consideração, meus irmãos, que em outras passagens, por exemplo, em Lucas 22, 32, Cristo vai dizer para Pedro, né? Eu orei por ti, para que uma vez tu convertido, confirma os teus irmãos. Ou seja, nessa passagem de Lucas 22, 32, mostra claramente, né, essa escolha de Cristo, essa escolha do Pai, essa escolha de Deus por Pedro. Olha, eu orei por ti, para que quando você estiver firme na fé, quando você se converter para valer, você confirme os seus irmãos na fé. Ou seja, né, Cristo vai mostrando a sua escolha por São Pedro, como aquele que vai apacentar os seus cordeiros e as suas ovelhas. Veja lá em João 21, né, a partir do 15 ao 17, Cristo mostrou claramente, né, a sua escolha por São Pedro, quando ele vai dizer, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. A igreja, meus irmãos, entende que, quando ele disse, apacenta os meus cordeiros, ou seja, né, ele é o líder, a igreja entendeu como a liderança de Pedro, também sobre os seus, né, irmãos no episcopado. E quando ele diz, apacenta as minhas ovelhas, ele está dizendo, olha, você vai ser o pastor de todos os fiéis, ou seja, de toda a igreja universal, tanto dos seus irmãos no episcopado, quanto das ovelhas de toda a igreja universal. Ou seja, Cristo mostrou claramente, né, essa escolha por São Pedro. Então, quando a pessoa nega essa autoridade que Cristo deu à igreja, a pessoa acaba aceitando autoridades, por exemplo, dos fundadores de denominação. Ah, eu não aceito a igreja católica, não aceito a autoridade da igreja. Acaba aceitando a autoridade de fundadores de igrejas. Acaba ficando ali omisso a essa fundação de igrejas. Tem, né, estados brasileiros com mais denominações protestantes do que escolas. E vocês, né, acabam aceitando isso, achando isso normal, contrariando as Sagradas Escrituras. E isso tudo, meus irmãos, por que aceita as autoridades dessas pessoas? Aceita a autoridade de Edir Macedo, de R.R. Soares, daquele Valdomiro Santiago, de tantos outros pastores, né, protestantes, que das suas denominações já saíram vários pastores e que fundaram a sua própria igreja, fundaram o seu próprio, né, comércio, podemos dizer assim, porque virou um grande comércio, a ponto de uma pessoa mais endinheirada no meio do protestante vai lá e compra a igreja do outro. Compra aquela igreja, sabe quantos fiéis mais ou menos tem, sabe quantos pastores tem trabalhando, ou seja, virou uma empresa, virou um comércio. E vocês, protestantes, acabam ficando calados e omisso com isso. A grande maioria fica omisso com isso, vendo essa grande comercialização da palavra de Deus. Quer dizer que tudo isso a partir do momento em que vocês negam a autoridade da igreja de Cristo, negam que Cristo tenha fundado a igreja como uma sociedade humana, nega que Jesus Cristo tenha falado com Pedro, tenha dado autoridade a Pedro de ligar e desligar e os seus sucessores,
nega que Jesus Cristo orou por Pedro, para Pedro ser aquele que vai confirmar os irmãos na fé, nega que Jesus Cristo pediu a Pedro para apacentar as ovelhas, ou seja, vai negando a igreja de Cristo e vai ficando omisso e vai aceitando os fundadores de seitas. Vão destruindo o evangelho, dilacerando, né, o evangelho. Cada seita nova que aparece é uma doutrina nova, é um jeito novo de ensinar. E isso é contrariando as Sagradas Escrituras. Tudo isso porque negam simplesmente Mateus 16, né, versículo 18. Nega que Cristo tenha fundado a igreja sobre Pedro. Cristo é o fundamento, a pedra angular da igreja. A gente não nega isso, mas ele quis deixar um fundamento visível e quis deixar uma pedra visível, com autoridade. Ele quis deixar uma igreja formada, né, como uma sociedade. É uma sociedade humana, com seus defeitos humanos, mas que a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Que é guiada pelo Espírito Santo. Então, quando você não entende, quando você não aceita a autoridade da igreja, você acaba aceitando a autoridade de fundadores, ficando omisso, ficando calado diante de uma comercialização do evangelho. Empresas para ganhar dinheiro, para enriquecer. Pessoas que até compram ou vendem as suas igrejas. Vê só que absurdo que virou, né, o protestantismo. Beleza, meus irmãos? Então, essa mensagem que eu quis deixar, que se você entender Mateus 16, né, do versículo 16 ao 19, se você entender corretamente, não tem como você não ser católico. Não tem como você não ser católico, porque Jesus Cristo falou claramente com Pedro, ele estava dialogando com Pedro. A Pedro foi revelado pelo próprio Pai que ele estava diante do seu filho, e aí por diante. Então essa é a mensagem católica, essa é a visão católica, de que Cristo é o fundamento, né, invisível da igreja, mas ele quis deixar a parte visível, a parte humana, a parte, né, dessa sociedade humana que ele enviou ao mundo. E ele disse, né, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Beleza, meus irmãos? Então é essa mensagem que eu quis deixar nesse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, né, peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilha aí essa mensagem com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.